Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio da série Desconstruindo Dívidas. Essa série que eu te falo o que você tem que fazer quando você está em dívidas. Eu sou Felipe Rousseau, sou especialista em investimentos e educação financeira. E nesse episódio você vai aprender o porquê que você não consegue sair das dívidas. Nesse primeiro ponto, e eu entendo que quando você já recebe essa pergunta, a sua cabeça, o seu inconsciente já dá a resposta, Provavelmente que é porque eu não tenho dinheiro suficiente. A maioria das pessoas pensam que esse é o problema, Elas não ganham o suficiente. Talvez que a sua situação seja um pouco diferente, mas o normal não é que as pessoas não têm dinheiro para sair das dívidas. O maior problema, e essa é a diferença, é que as pessoas não sabem administrar corretamente os seus recursos. Então, esse primeiro ponto que você tem que entender que não é que você precisa de mais dinheiro para sair das dívidas, Não necessariamente, claro que tem situações, às vezes por um empecilho, algum imprevisto, você teve que entrar em dívidas e por esse empecilho ou outro você tá ali penando, E pelo tanto que você ganha e essa dívida ser uma dívida inesperada que você não estava realmente contando com aquilo, isso piorou muito a sua situação financeira. Mas mesmo nesses casos, se você realmente tivesse ali um controle financeiro, uma educação financeira melhor, você estaria mais preparado, E nesse vídeo você vai aprender como que, mesmo ganhando não muito, você consegue até se precaver um pouco mais das dívidas, O passo a passo que eu vou te dar aqui não vai te livrar de todas as dívidas existentes, Invariavelmente pode ocorrer que você fique em dívida, mas vai ser muito mais difícil você contrair uma dívida depois do que eu vou te ensinar no final, até o final desse vídeo. Então fica comigo até o final porque você vai aprender o que realmente lhe importa, tá? Então peço para que você se inscreva no meu canal se você está vendo no YouTube, me siga no Instagram ou no Facebook se você estiver vendo num deles, dê o seu like nesse vídeo para poder chegar a mais pessoas. Eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar muito quem está nessa situação de dívida, Então, como eu falei, o primeiro ponto ali é você esquecer um pouco do que a maioria das pessoas falam, que tem que ganhar mais dinheiro para sair de dívida, você tem que pegar empréstimo, você tem que fazer um monte de coisa ali, ganhar mais, cortar isso, aquilo. Não, você primeiro tem que entender o que você está passando, a sua situação. Então, não é ganhando mais dinheiro que você vai sair das dívidas, é sim você aprendendo a administrar. E por que isso é tão importante você entender isso, Há uma diferença muito grande nisso. Por quê? Imagina que você tem uma dívida ali de R$5.000 e você não entende nada de educação financeira. Você compra por impulso, você não sabe o tanto que você ganha, não sabe o tanto que você gasta, não tem noção de nada na sua vida e tem essa dívida de R$5.000. E eu falo pra você, então, eu sou seu amigo, eu vou te dar R$7.000 ali pra você pagar suas dívidas. O que primeiro vai acontecer? Você vai pagar as dívidas e vai ter R$2.000 ali para você gastar como você quiser. O ponto é, com esses R$2.000, se você não tem educação financeira, você vai pegar e vai contrair outra dívida. Mesmo que você pense que não é uma dívida, mas se você tem R$2.000 sobrando, o que normalmente as pessoas fazem eu vou trocar minha televisão, vou comprar uma TV maior, vou comprar um videogame, eu vou comprar, vou trocar um armário, inevitavelmente você vai contrair outra dívida. Se você não tem essa educação financeira, você nunca pensa no longo prazo, Você só pensa em gastar ou em fazer outra dívida. E lembra que dívida é todo pagamento futuro, Todo dinheiro que você antecipa alguma coisa. Então, por exemplo, você tem R$5.000 e quer comprar uma geladeira que custa R$7.000. Você vai ficar devendo, vai ter uma dívida de R$2.000 se você der 5.000 de entrada e parcelar o resto. Por quê? Porque você não tem aquele dinheiro todo e o banco, a loja, enfim, ela vai te dar R$2.000 de empréstimo ali. Você vai ter que pagar ele futuramente. Então, lembrando disso, você vai ter que raciocinar nisso, vai ter essa dívida, tá? Então, voltando pro meu exemplo, Se você tinha essa dívida de 5.000, eu te dou R$7.000, que é para você sair das dívidas e viver, e ter um certo segurança ali. O que 99% das pessoas fazem é pegar esses R$2.000 e comprar um celular, comprar outra coisa. E normalmente, o que é pior de tudo é
não é pegar esses R$ 2.000 e ir lá e comprar algo de R$ 2.000, né? Um celular de 2.000, sei lá, enfim, qualquer coisa que você queira de R$ 2.000. O que 99% das pessoas fazem eu tenho R$ 2.000 aqui, que eu posso fazer é dar entrada no iPhone de R$ 2.000 e parcelar o resto, né? Um iPhone de R$ 4.500, R$ 5.000. O que a maioria das pessoas faz, pega esses R$ 2.000 que está sobrando e contrai uma outra dívida. Então, se você tem esse pensamento de que é o dinheiro que vai tirar você das dívidas e não o controle financeiro, não a educação financeira, você sempre vai estar contraindo novas dívidas. Você nunca vai sair desse ciclo. E isso é o que vai realmente tirar das dívidas. Basicamente, você, com esse ensinamento, eu já poderia acabar o vídeo aqui, porque você já sabe o que realmente vai te tirar das dívidas. Não é mais dinheiro, é sim uma educação financeira. Mas, igual eu falei, eu vou te passar alguns pontos aqui para você entender mais a fundo e até algumas técnicas, tá? Mas então, ter essa educação financeira, que é o que realmente vai te tirar das dívidas, é o primeiro passo, não é? E como que você tem, quais são, né, outras coisas ali que vão fazer a sua vida mais tranquila financeiramente, tá? O primeiro ponto ali é realmente você tem que quebrar essa crença de que é o dinheiro que vai te fazer sair das dívidas. Eu já falei isso em outros vídeos, mas outra coisa que pode também te fazer você pensar um pouquinho mais que não é o dinheiro, quando você pensa que é o dinheiro que vai tirar das dívidas, você acaba tomando decisões erradas para conquistar mais dinheiro, né? Não é à toa que várias pessoas ali começam a jogar na loteria, né? Buscando a sorte, buscando resolver a vida. E você pode pesquisar aí na internet, várias pessoas que ganham na loteria perdem tudo porque eles realmente acham que é o dinheiro que vai transformar a vida deles e não a educação financeira. Você acaba contraindo novas dívidas, igual eu falei. Como você não tem uma educação financeira, por mais que você ganhe mais dinheiro e pague a dívida, você vai contrair dívidas maiores. E terceiro, como mais uma vez aqui eu falo mais para cristãos, meu público é esse, você vai estar desenvolvendo uma mentalidade de colocar sua esperança no dinheiro e não em Deus. Então, esses 3 principais erros que eu falo, que é quando uma pessoa acha que é o dinheiro que vai tirar elas da dívida, que é o que eles pensam, né? É o que eles cometem. E tudo isso aqui vai derivar, né, os erros de entrar em dívida, colocar a esperança no dinheiro. E uma vez que você coloca a esperança no dinheiro, você nunca vai estar satisfeito, né? Você vai trabalhar, você pode ganhar muito dinheiro, você vai sempre querer mais. E a gente vê aí vários casos, né, de pessoas famosas, de pessoas que têm muito dinheiro e mesmo assim suicidam, ficam viciados em drogas, em várias outras coisas, porque eles acham que é o dinheiro que vai trazer a felicidade e não é, né? A gente, claro, pode entrar nessa discussão, né, em outro vídeo, mas o dinheiro, ele é um meio, ele nunca é o fim, né? Então, se você puder ter essa experiência de ter acesso a alguma coisa mesmo sem dinheiro, e eu sei que muitas coisas que a gente acessa é realmente através do dinheiro, né? Não tem como fugir de muitas coisas disso, mas entender que não é o dinheiro que te traz as coisas, né? O dinheiro, ele é um meio e não o fim. Então você tem que ter, muitas vezes, você tem que trabalhar teu recurso para conquistar algo, mas é um algo a mais que vai te trazer aquela satisfação, né? Não é o dinheiro em si. Então só isso aí já vai te dar uma base muito maior para poder sair das dívidas de forma saudável, né? Não adianta, igual eu falei, sair das dívidas para você lá na frente contrair outras dívidas. E qual para mim é a maior vantagem, né, de se controlar o dinheiro e não apenas só ganhar mais? Porque invariavelmente você controlando o dinheiro, você vai ter mais dinheiro. Agora, se você tem mais dinheiro e não controla, a única coisa que você vai ter futuramente, e na maioria das vezes eu não trato a exceção como a regra, e sim a regra, que é a regra, é que se você tem dinheiro e não controla o seu dinheiro, sua dívida vai ser muito maior. Imagina, igual eu falei, se você tem uma dívida de 5 mil e não controla o seu dinheiro e eu te dou mais 7 mil reais, você vai pagar a dívida e vai ter 2 mil ali de saldo. O que normalmente as pessoas fazem é pegar esses 2 mil e contrair uma dívida, e normalmente é uma dívida maior. Não é algo assim, eu tenho 2 mil, vou aqui comprar algo de 2.100 reais, vou ficar só com 100 reais de dívida, não. É algo assim, tenho 2 mil, vou dar 2 mil de entrada, sei lá, igual eu falei, num celular de 5 mil, vai ter uma dívida de 3 mil, ou vai fazer outras coisas, né? E uma vez que você tem saldo, né, num banco ou nessas lojas, né, assim, de varejo,
eles vão te dar um crédito maior ainda, né? Eles vão ver que você está com saldo e eles sabem ainda que você gosta de gastar, eles vão te dar um crédito maior. Quem nunca, sem ter um salário bom, sem ter com várias dívidas, entra nessas lojas de varejo, C&A, Riachuelo, enfim, eles te oferecem um cartão já com limite alto, né? Um limite de R$2.000. E ali você ganha R$1.000, R$1.500. Então imagina se você tem R$2.000 de saldo ali e coloca no banco. Eles vão te dar falar um cartão ali de R$5.000, R$6.000. Se você não tem esse controle, você vai gastar esses R$6.000. Você vai, inevitavelmente, invariavelmente, você vai contrair essas dívidas. Então quando você não controla o seu dinheiro, você começa a ter dívidas maiores. Uma vez que você controla o seu dinheiro, você é muito mais devagar, né? E por isso várias pessoas não optam por esse meio, né? De estudar, de aprender educação financeira, de fazer tudo certinho, porque a linha da riqueza, né? Essa história aí da riqueza, construir esse patrimônio é mais demorado que o jeito certo. Várias pessoas querem o caminho mais rápido, é ganhar na Mega Sena, ganhar uma herança, é ganhar alguma coisa. Nunca é trabalhar, guardar, estudar sobre educação financeira, fazer o seu colchão, não. É sempre querer o caminho mais rápido. Isso faz com que as pessoas tomem um tombo muito mais rápido. Então, se você tem esse controle, né, você controla o seu orçamento, tem a sua educação financeira, o seu sustento, né, o seu patrimônio, ele é duradouro, né, ele vai para o longo prazo. Você não perde o seu patrimônio em algum evento ou esporádico, algum imprevisto. Você tem que entender de educação financeira para ter um patrimônio que vai durar pelos anos. É claro que como eu falei, um caminho mais demorado, mas um caminho mais duradouro também. Uma vez que você conquistou seu patrimônio, ele não vai desfazer de uma hora para outra, porque você realmente tem o conhecimento para manter, para poder fazer a manutenção e eventualmente até crescer, né? E aí vai de cada pessoa. Claro que também não vou falar que você vai ficar multimilionário, né, se você ganhar R$1.500 por mês, mas a proporção é de acordo com o seu ganho, claro, mas depende de você, né? Não é algo, eu tenho que ganhar mais para sair das dívidas ou para ter uma vida financeira controlada. Não, você tem que ter uma vida financeira controlada e aí sim você vai sair das dívidas de maneira duradoura, de maneira sustentável e nunca mais voltar para elas. É claro, como eu falei, se você quer ser rico, né, futuramente, você vai ter que ganhar um salário maior do que um salário mínimo, 2 salários mínimos, porque principalmente aqui no Brasil, eu sei que o custo de vida é muito alto, né? Não é algo que um salário mínimo vai te sustentar bem, mas você tem que ter essa base primeiro para poder, sim, uma vez que com isso em mente, você vai construindo seu patrimônio. Por que eu falo isso? Porque uma vez que você vai investindo em conhecimento, o seu valor, né, para o mercado, ele aumenta. E com isso, você vai ganhar mais salário, os salários maiores, e com esses salários maiores, mais uma vez, né, volta para o ciclo. Se você não tem educação financeira, esse salário maior vai ser prejudicial a você. Agora, se você tem educação financeira, o salário maior vai ser um acelerador da sua riqueza. Então, tem que ter essa base, não tem como fugir dela. Mas você tem que realmente ter isso em mente, que você primeiro aprende a controlar o dinheiro, depois você ganha mais dinheiro. Tudo na vida a gente primeiro tem que plantar para depois colher. E a desgraça muitas vezes vem para as pessoas quando elas tentam inverter essa lógica, né? Tentar colher antes de plantar. E muitas pessoas pensam assim, eu tenho que ganhar na loteria, eu tenho que ganhar um dinheiro a mais, que eu tenho que ter mais dinheiro para aí sim poder investir na minha educação financeira. Isso não tem lógica, porque uma vez que você recebe esse recurso maior, você não vai ter a educação para manter ele, né? Você não vai ter a sabedoria, saber o que vai fazer com ele ou não. Você pode pensar, Felipe, eu vou ter... Exceção da regra é que algumas pessoas têm essa consciência. Mas a regra é que, invariavelmente, as pessoas vão gastar mais dinheiro, né? A gente pode ver isso muitas vezes pelo auxílio, né? A gente vê reportagens de pessoas que pegam auxílio do governo e ao invés de comprar comida, comprar outras coisas, pagar a conta, vai troca de televisão, vai troca de celular. São coisas que não vão agregar nada para ela, na verdade vai tirar o tempo dela. Se a gente pensar, eu sei que é difícil, né, porque eu tô olhando de fora, mas se você raciocinar bem, frio, sem emoções, se uma pessoa que está precisando de dinheiro, né, que ela recebe esse recurso do governo, ela pega e troca de televisão,
ela está comprando algo que, ao invés dela poder empreender o tempo dela em um conhecimento, em fazer, sei lá, só um exemplo, né? Aprender sobre um Excel, sobre alguma coisa de computador, para ela assim ganhar mais, não, ela vai comprar uma televisão que ela vai fazer o quê? Gastar mais tempo dela na frente daquele aparelho. Então, a gente tem que raciocinar essas coisas, né? Não é o contrário, né? Comprou a televisão ali porque ela tá precisando, ela tá feliz. Não, a gente tem que saber, entender que são prioridades, né? Como eu falei, o dinheiro, ele pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição na sua vida, né? Ele pode destruir a sua vida. Então, o que o dinheiro, igual eu falei, né? Ele é uma ferramenta. Se você usar uma ferramenta, um martelo, para tentar pregar um prego, ele é excelente. Agora, se você pegar um martelo para tentar pintar um quadro, não sei se você vai conseguir. Então, cada ferramenta ela vai servir para alguma coisa e o dinheiro serve para algumas coisas, não para outras. A gente tem que ter essa consciência. Então, como eu falei, que eu vou te dar um passo a passo aqui para você começar a ter sair das dívidas e de maneira sustentável, né? E até você não voltar mais para elas. O primeiro passo, eu já falei em vários vídeos meus, é que você tem que se conhecer, né? Você tem que fazer seu orçamento familiar, você tem que saber onde estão seus números, né? Quanto você ganha, para onde está indo o dinheiro. Sem isso, você não tem como ter uma vida financeira controlada. Mas, sabendo disso, né? Igual eu falei em outros vídeos, eu já falei muito disso. O próximo passo ali, para você não voltar para as dívidas ou amenizar muito, né, quando ocorre algum imprevisto financeiro aí na sua vida e não voltar para elas, você tem que fazer a sua reserva de emergência. Várias pessoas falam que é de 3 a 6 meses e eu vou falar para você assim, eu sei que pessoas, várias, né, a maioria, não tem tanto dinheiro se sobrando, o custo de vida no Brasil é muito alto, eu entendo disso, mas infelizmente não tem como, tem coisas que não tem como correr. Se você nem que guarde ali R$10 por mês, R$50 por mês, você tem que começar a fazer sobrar dinheiro para montar a sua reserva de emergência. E como eu falei, como você faz para sobrar dinheiro, para ter conseguir montar essa reserva, eu já falei em vários vídeos, vou deixar aqui em cima, em algum lugar aqui você vai ter esse link para os meus vídeos que eu falo como que você consegue fazer sobrar dinheiro. Mas nesse vídeo aqui eu vou só falar da sua reserva de emergência. Então, eu entendo que é difícil montar reserva de emergência e por isso que eu falo que a maioria das pessoas tem que fazer ali 3 meses, tá? Ter 3 meses do seu custo guardado. Então, um exemplo, se você gasta, né, mensalmente R$1.200, tem que ter R$3.600 guardado, porque, igual eu falei, se acontece um imprevisto, você tem que, sei lá, bater o carro, que é o seu carro de trabalho, e ficou R$4.000 para consertar. Você vai ter R$3.600 ali para honrar esse compromisso e vai ficar só R$400 de dívida. Então, às vezes, por exemplo, esses R$4.000, se você falar, eu tenho R$3.500 aqui na mão, você vai conseguir pagar aquela dívida. Então, nem é dívida, é aquele compromisso. Então, você não vai ficar em dívida. Então, essa reserva de emergência é realmente para isso, é para você amenizar, né, vamos dizer, as lombadas na vida, porque a gente tem que pensar o seguinte, imprevistos, como o nome já disse, a gente não prevê quando eles vão acontecer, mas imprevistos a gente sabe que vai acontecer. Não tem como fugir, não tem como correr disso. Uma hora ou outra, algum imprevisto vai acontecer e quanto mais a gente está precavido disso, a gente vai conseguir amenizar os impactos, né, desses imprevistos na nossa vida. Então, você que é cristão aí, eu vou te falar da onde que eu tirei isso, né? E a Bíblia, a gente pode pegar ela como algo religioso e algo para nossa vida prática. O cristão usa tanto um como o outro, né? Você que não é cristão, não acredita na Bíblia ou tem suas ressalvas, não acha que tudo é verdadeiro ou não, esse vídeo também vai servir para você porque você vai ver que a Bíblia tem muita sabedoria além de coisas transcendentes, né? Ela tem muita sabedoria que a gente usa muito para a nossa vida no cotidiano, né? Várias pessoas que não são cristãs utilizam princípios bíblicos nas suas empresas, né, com coisas de relação interpessoal, de administração, de liderança. Então, eu vou fazer uma passagem aqui, vou falar uma passagem para vocês entenderem
como a Bíblia também nos ensina essa questão da reserva de emergência, né? Essa sabedoria que vem muito antes, então, e muitas pessoas não utilizam, né? Que é essa questão da reserva de emergência. E essa passagem está na história de José, né? O José do Egito, que vai falar que José foi para o Egito, depois ele ficou preso, e depois Faraó teve um sonho, né, de 7 vacas gordas e magras e de milhos também. Então eu vou ler a passagem que está em Gênesis capítulo 41, tá? Do versículo 1 em diante, que fala assim, né? No final de 2 anos, o Faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o Faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o Faraó acordou. Era um sonho. Então a gente vê que o Faraó teve um sonho de 7 vacas gordas, que foram comidas por 7 vacas magras. Então, e também teve, né, 7 espigas de trigo graúdas, que foram comidas por 7 espigas mirradas e ressequidas. E lá na frente, já no versículo 25, né, o José, ele vai explicar esse sonho para o Faraó. E José fala assim, né? O Faraó teve um único sonho, né? Tanto das vacas quanto dos milhos, né? E disse-lhe José: Deus revelou ao Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste são 7 anos, serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao Faraó. Deus mostrou ao Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o povo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao Faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizar. E agora vem o Faraó, o José, falando o que o Faraó tem que fazer, que é o que a gente está aprendendo aqui, né? Então, vai colocar ali, né? Procure o Faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Então, ali, 20% do que tudo que ele recolher, ele vai guardar, ele vai separar, né? Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do Faraó, serão armazenados na cidade. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Então, o que José faz? Ele, vão vir 7 anos de fome, mas antes disso vão vir 7 anos de fartura. Então, vamos pegar aqui 20% de tudo que a gente recolher nesses 7 anos de fartura e vamos guardar para a gente poder passar os 7 anos de fome. E é exatamente isso que a gente faz quando a gente faz uma reserva de emergência. A gente não tem o privilégio, né, do que o Faraó teve de ter um José e Deus revelar o que vai fazer, né, exatamente nos próximos 14 anos, né, são 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Mas a gente sabe que em 14 anos, né, daqui até 14 anos, vão ter fases boas e fases ruins na nossa vida. E o que a gente tem que fazer nas fases boas é armazenar o que a gente arrecada nessas fases boas para poder passar pela fase ruim. E mais uma vez, igual eu falei, eu entendo que tem várias pessoas que não têm recursos abundantes, né? Mas eu entendo que a maioria das pessoas também, elas têm um recurso necessário, não para abundância, mas necessário para sobreviver ali, para ter uma vida normal. E muitas vezes é por nossas escolhas, né? Comprar um sapato quando não deve, sair para comer fora quando não deve, é fazer essas pequenas coisas. Ter essa consciência de que vão vir fases ruins, de que vai vir, sim, tempo de vacas magras, né? Mas a gente tem que entender que nessa época que a gente não tem problema, nessa época que a gente não está em dívida, é aí que a gente tem que construir a nossa reserva de emergência. E uma vez que você pensa assim, eu não estou em dívida agora, então eu tenho que criar esse colchão para quando houver algum imprevisto, né, ou nem um imprevisto, é para você não entrar em dívida. Você tem uma reserva de emergência ali e
às vezes, né, nem ocorreu uma emergência em si, mas é algo, por exemplo, de trabalho. Você vai querer empreender e tem que comprar algum produto específico para você começar a dar o start na sua empresa. Ao invés de você ir lá e pegar um empréstimo com juros altos, você tem a sua reserva ali que pode sim utilizar ela para cobrir esses custos, né? Ao invés de entrar em dívida, você tem o seu próprio capital ali. Então, você ter essa reserva de emergência, ela vai te ajudar tanto nos momentos ruins quanto nos momentos que você nem precisava, né, passar por alguma dívida e você precisa. E agora, você está em dívida, a primeira coisa não é fazer a sua reserva de emergência. A primeira coisa é você pagar a dívida, tá? Mas se você não tem nada guardado, antes de você pagar a dívida e começar a negociar, primeiro ali você faz uma reserva, vamos dizer, uma reserva inicial, é R$1.000, tá? Você tem que ter guardado ali pelo menos R$1.000. Por quê? Porque uma vez que você vai começar a pagar a dívida, se você não tiver nada, zero, se ocorrer um imprevisto nesse meio tempo que você está pagando dívida, você vai aumentar a sua dívida e infelizmente você pode nunca sair da dívida desse jeito. Então você guarda R$1.000, nem que seja R$100 por mês ali durante 10 meses. Ó, juntou R$1.000, agora vou juntar aqui e vou estabelecer minha meta para eu pagar a dívida. Porque assim você vai ter pelo menos R$1.000 para qualquer imprevisto, remédio, sei lá, táxi, Uber que você precisa pegar de algum acidente, enfim, você vai ter R$1.000 ali para você não aumentar a sua dívida, né? E uma vez que você teve esses R$1.000, paga a dívida inteira. Não comece a fazer sua reserva de emergência completa, né? De 3 meses do seu custo de mensal, se você tiver alguma dívida, né? Zera a dívida, todas as dívidas. É um celular parcelado, é qualquer coisa, zere as dívidas, comece a fazer sua reserva de emergência. E aí sim, uma vez que você faça sua reserva de emergência, você começa ali a investir ou fazer qualquer outra coisa. E por que você tem que ter 3 meses? O ideal seria você de 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano de reserva de emergência. Mas 3 meses é o que eu acho que vai te dar uma base muito boa para você ficar tranquilo, para você trabalhar tranquilo. Às vezes até esse imprevisto pode ser perder o emprego, né? Muitas pessoas perderam o emprego por conta da pandemia, mas você vai ali ter 3 meses para poder procurar outro emprego, juntar, fazer alguma coisa nesse tempo. Então, 3 meses eu acho que é um bom tempo de reserva. Então, em 3 meses você consegue não ajeitar sua vida, resolver ela, mas sim dar uma direção. Então, se eu perder o emprego, em 3 meses eu acho que é um tempo que você consegue se realocar no mercado de trabalho, dependendo da profissão e dependendo do que você esteja disposto a fazer também. E 3 meses não é se, por exemplo, né, eu vou pegar ali R$1.200 que você ganha. Em 6 meses, que é o ideal, a partir de 6 meses, você teria ali que ter R$7.200 de reserva de emergência. E eu entendo que R$7.200 é muito, assim, difícil, né? Porque às vezes você juntando R$2.000, R$3.000, acontece alguma coisa e você já vai e gasta, né? Ou é muito tempo, né? Vamos supor que você tem R$100 só por mês para colocar ali na reserva, você vai demorar 72 meses, né, para poder fazer isso. E 72 meses quase 6, 7 anos, né, se não me engano. Você vai demorar bastante tempo para poder fazer a sua reserva. Então, 3 meses, eu sei que ainda são 36 meses, são 3 anos ali para montar a sua reserva se você tem R$100, mas ainda assim é um valor que eu entendo que, querendo ou não, você tem que ter essa reserva de emergência, mas é um tempo até razoável. 3 anos vão passar de qualquer maneira, você juntando sua reserva ou não. Mas se você ficar disposto, né, a juntar e também pegar, são 3 anos, mas no final do ano você recebe o 13º. Se você não gasta 13º e não gasta suas férias, enfim, eu sei que é difícil, a gente tem que ter um momento de lazer e eu sei que por isso é muito difícil, mas se você pelo menos pega ali metade do seu 13º e metade das suas férias para poder ir colocando a sua reserva de emergência, você em 1 ano e meio já vai ter ela praticamente feita. Enquanto se você tiver 6 meses ou 1 ano de reserva de emergência, tem que fazer isso, você vai demorar ali muito mais do que isso. Então eu entendo que se você tiver ali 3 meses, é um bom valor para você ter em reserva de emergência e também é um bom valor que você não vai demorar tanto para você formar. E eu falo isso mais para quem realmente não consegue juntar tanto. Agora, se você recebe, sei lá, R$10.000 e consegue juntar R$1.000, R$2.000 por mês,
aí você faz de 6 meses a 1 ano, porque aí você vai ter uma tranquilidade muito maior em relação à sua reserva de emergência. E outra, igual eu falei, a reserva de emergência ela vale para você não entrar em dívida, né, ou você amenizar o impacto do imprevisto que você fez. Mas ela te dá alguns benefícios indiretos, que é muito mais tranquilidade na hora de trabalhar. Você não vai ficar com aquela paranoia de tem que fazer as coisas, porque senão, né, pode dar tudo errado na sua vida. Você não vai ter vai poder dormir à noite, né, tranquilo. Você não vai ficar pensando, nossa, como é que eu vou pagar aquilo, ou se acontecer alguma coisa, né? Várias pessoas não têm noção do tão vulneráveis elas estão quando elas não têm reserva de emergência. Assim, agora para e pense aí, se você não tem uma dívida, ou se sua dívida, vamos dizer, está controlada ali, a sua única dívida é 3, 4 mil reais que dá para dividir e dá para você ir levando com a barriga. Agora, se você tem isso e está aí tranquilo, vivendo tranquilamente, agora imagina se acontece um imprevisto e você tem que pagar uma cirurgia de 5 mil reais a mais agora, né? De 6, 7 mil reais. Onde você vai conseguir esse recurso? E aí você pode pensar, mas sua reserva de emergência de 3.600 reais também não vai cobrir esses gastos. Mas primeiro, se você tem 3.600 reais, você já consegue negociar, dependendo do valor. Você já consegue dar de entrada, então você não vai ficar sem resolver aquele problema. Então vamos pegar esse exemplo da cirurgia. Ó, tem 3.600 reais aqui, eu quero dividir o resto. Você vai contrair uma dívida, mas não vai ser tão grande igual você teria. Então, só tem benefício de fazer a sua reserva de emergência. Você vai ficar muito menos exposto a qualquer problema que venha futuramente. Então, pensa nisso, né? Igual eu falei, o primeiro passo é você tem que ter fazer o seu orçamento familiar, saber o tanto que ganha, o tanto que gasta, para onde está indo o dinheiro, porque é nele que você vai conseguir fazer sobrar mais dinheiro. E uma vez que você faz sobrar mais dinheiro e sai das dívidas, enfim, você tem que fazer a sua reserva de emergência. É algo necessário, né? Investir é algo bom, é algo que eu recomendo para todo mundo, mas se você não tem sua reserva de emergência, não vale nada você investir, porque qualquer investimento ele tem risco, qualquer, não importa qual, ele tem um certo tipo de risco. E se você perder isso ou tiver algum outro problema na vida ou no imprevisto, você vai ter que tirar esse investimento, você vai ter que fazer qualquer outra coisa e vai invariavelmente entrar em dívida. E a reserva de emergência, como a gente viu na passagem bíblica, né? 7 anos de vacas magras. Se você passar 7 anos de vacas magras aí na sua vida, você vai ter o recurso para passá-los ou você vai ter que ir comprar de outra pessoa que passou por isso? Um momento de crise que a gente viu, por exemplo, na pandemia, onde tudo ficou barato em relação a investimentos, em relação à vida das pessoas também. Várias pessoas tiveram que desfazer de casa, de carro, de moto, para poder pagar as dívidas delas. E elas venderam as coisas muito barato. Eu vi casos de pessoas que compraram carro que valem 100 mil reais por 50, 60 mil reais, porque a pessoa precisava muito do dinheiro ali na hora. E quem tem dinheiro na época de vacas magras, ele vira dominador das outras pessoas, né? Se você, propriamente dito, né, a Bíblia fala disso. Se você continuar lendo essa história, quando o Egito, né, o faraó coloca José para administrar esses recursos, pegar esses 20%, você vai ler lá que todo ao redor do Egito, todas as pessoas iam até o Egito para comprar a comida deles. Então eles viraram o dono de praticamente todo mundo, né? Uma vez que o dinheiro deles acabaram, eles se vendiam o terreno para comprar comida. Então, se você tem a sua reserva de emergência num momento trágico, e aí pode ser trágico só para você, ou igual a gente viu na pandemia, ficou trágico para todo mundo, você vai ter uma vantagem a mais nessa situação e você vai conseguir aproveitar muito mais oportunidades do que se você não tivesse dinheiro. Então, isso é mais um aprendizado, né? Que a gente vê, o rico domina sobre o pobre, no sentido de que quem tem dinheiro, e se o pobre precisa do dinheiro, ele vai vir até mim e eu posso colocar os termos, né, nele. Agora, se eu sou o pobre da situação e eu vou até a outra pessoa que é rica, eu vou ter que aceitar os termos dele. Então a gente tem que escolher, eu quero ficar pobre para sempre, e eu não tô falando que você tem que ficar rico, ganhar milhões. Você, igual eu falei, administrar bem os seus recursos. Se você não tá passando necessidade, se você não precisa pegar dinheiro emprestado, você, aos meus olhos, você já é rico, no sentido de que você não depende de outras pessoas para poder sobreviver. Então pensa nisso.
Organize sua vida financeira, saia das dívidas e faça sua reserva de emergência para você não voltar nesse estado que é muito ruim. Eu sei que é muito ruim. Outro ponto também, da gente entender dessa questão na Bíblia falando da reserva de emergência ali, que ele fala, né, que você tem que tirar ali 1/5 para poder montar sua reserva de emergência. Se você conseguir tirar 20% do seu salário, excelente. Se você recebe ali R$1.200, vai tirar 240 mais ou menos. E se você conseguir fazer isso, excelente. Eu acho muito difícil. Mas se você não tem sua reserva de emergência, monte o mais rápido que você puder. Se você puder cortar um exemplo, durante um ano, assinaturas, né, TV de assinatura, Netflix, Amazon, essas coisas, parar, não sair durante um ano, não viajar durante um ano, não fazer dívida durante um ano, para poder fazer sua reserva de emergência, faça. Quanto mais rápido você fizer, mais rápido você vai estar se blindando de passar algum imprevisto. Igual eu falei, a gente não sabe quando o imprevisto vai acontecer, a gente só sabe que ele vai acontecer. E o quanto antes você se proteger disso, vai ser muito mais fácil para você, muito melhor. Então pensa nisso. Se é 20%, excelente. Se não, o que eu já vi vários livros, já vi várias pessoas falando, de mais ou menos 10% sempre tem que tirar para poder fazer isso. E mais uma vez, várias pessoas, eu entendo que a maioria que faz isso são pessoas ricas que falam para um público que ali recebe 5, 6, 7 mil reais e eles conseguem fazer isso. Eu entendo que pessoas que ganham 1.500, 2.000 reais, é muito difícil que eles consigam tirar 20%, mas pelo menos se você conseguir tirar os seus 10% para montar sua reserva de emergência, é um excelente número. Tá? Então, recapitulando, primeira coisa, fazer seu orçamento familiar. Não existe fazer nada, nenhum outro passo, se você não tiver isso. Mas o próximo passo é você fazer sua reserva de emergência, ok? Eu fico muito feliz de você estar acompanhando esses vídeos. Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero realmente entender e saber o que você está achando dos vídeos, feedbacks. Felipe, eu entendi quase tudo, só não entendi essa parte. Coloque aqui no comentário que eu consigo te explicar. A gente vai batendo um papo ali, eu mesmo vou responder os comentários. Sugestões, eu discordo disso, eu não concordo, eu concordo com isso. Coloque tudo o que você achou desse vídeo para eu poder melhorar a minha comunicação, poder melhorar o meu conteúdo também. Eu não sou o dono da verdade, várias pessoas têm muito a agregar e eu espero que você consiga agregar nesse vídeo e em outros também, ok? Mais uma vez, se inscreva no meu canal se está no YouTube, me siga no Instagram, no Facebook, se você estiver vendo, e dê o seu like aqui nesse vídeo para eu poder chegar para mais pessoas, porque eu entendo que esse conteúdo é muito valioso, ok? Um grande abraço, que Deus os abençoe.